Olá, gente, tudo bem? Estamos nós aqui para mais uma aula do nosso curso de Antropologia Teológica. Eu sou a pastora Gláucia e hoje nós estamos com um tema muitíssimo interessante. Nós vamos falar sobre a prioridade do perdão sobre a culpa. Então, a gente vai usar o livro O Caminho da Maturidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês, do meu amado professor Afonso Garcia Rubio, um livro maravilhoso, gente, da Paulinas, tá? Um tema muito bem escrito, o texto, muito interessante, e é bacana a gente poder ter oportunidade de ouvir temas, né, que talvez no nosso compêndio de leitura a gente não fosse se deparar com esse texto, com essas temáticas, com essas reflexões. Então, nós que estamos aqui estudando teologia, estamos na teologia sistemática, vamos aproveitar para degustar, para apreciar, para aprender temas que às vezes não estão no nosso círculo de estudo, né? No dia a dia. Então, é bem bacana da gente aproveitar essa oportunidade. E aí, essa prioridade do perdão sobre a culpa. Gente, esse texto é muito interessante. O autor ele vai trazer um outro autor, uma outra pesquisa, que é de um historiador francês, Delémé, e ele vai fazer uma pesquisa, o Delémé, num tempo de 600 anos. Ele vai pegar do século XIII até o século XVI, e ele vai trabalhar sobre esse tema da culpa, como que a igreja desenvolveu esse tema, como é que trabalhou, por quê, o que isso gerou. E aí, conforme a gente for estudando, você também vai primeiro fazendo essa análise histórica, olhando com os óculos da história, não com os óculos do seu entendimento, da sua perspectiva atual, mas quando a gente vai olhar um fato histórico, a gente tem que entrar no túnel do tempo e a gente tem que se colocar como se estivesse vivendo aquela situação para a gente entender o contexto com que aquilo está acontecendo, a lógica, as motivações. A gente vai ver algumas questões sobre isso. Depois, então, num segundo momento, a gente faz uma aplicação. A gente extrai daquelas informações históricas pontos relevantes que podem refletir ainda hoje positivamente ou negativamente, ou quais são as ações que nós podemos ter ou precisamos ter para diminuir o impacto negativo ou para resgatar algo positivo que tenha se perdido. Então, essa é a dica quando a gente estuda alguma coisa que já aconteceu, alguma coisa histórica. Primeiro você olha aquela realidade, sem ficar dizendo, mas por que fizeram isso? Não, você simplesmente fica como uma das pessoas lá daquela época, vivendo aqueles acontecimentos. Depois, então, você faz aquela peneira, né? Comparando, considerando, trazendo para a sua realidade ou compreendendo porquês de muitas coisas hoje a partir dos fatos históricos, ok? Então, achei sensacional essa história do Delémé, J. Delémé, esse historiador que trouxe essa pesquisa. E aí, o nosso autor, o Afonso Garcia Rubio, ele pega esse texto do Delémé, ele lê, ele estuda e ele vai trazer aqui várias considerações sobre esse tema da culpa e do perdão, tá bom? Depois, na próxima aula, a gente vai esticar um pouco ainda esse assunto, mas no segundo desdobramento. Então, nessa aula, a gente vai se deter ao perdão e à culpa, ok? Vamos lá. Bom, já dissemos que essa pesquisa do Delémé é feita olhando do século XIII até o século XVIII. E aí, só para você se lembrar, a Reforma Protestante acontece em 1517. Então, muitas coisas que vão ser ditas aqui foram anteriores à Reforma e outras vão pegar também uma parte pós-Reforma Protestante, tá? Para você se situar. Então, o Delémé começa a perceber que dentro desse período do século XIII ao século XVIII,
se desenvolveu um discurso, uma pregação e uma mentalidade de culpabilização maciça em conexão com o medo. Como que isso aconteceu? Primeiro, as pregações enfatizavam a morte, o pecado mortal e a condenação eterna. Então, as pessoas viviam cercadas por essa mentalidade da morte, que é inevitável, do pecado mortal e da condenação eterna. Eu até anotei aqui para dar uma informação para vocês, só a título de informação, que em 1170, no ano de 1170, criou-se então a doutrina do purgatório, né? Vejam se isso tudo não está muito conectado com o nosso tema de hoje. Prestem atenção. Isso nasce, né? Preste atenção se não tem muito a ver com essa mentalidade aqui. Então, tem um outro autor chamado Gaudium, que ele coloca assim, entre muitas coisas, vou citar só uma frase dele, né? Que poderia-se dizer que mais escondem que manifestam a face genuína de Deus e da religião. Então ele coloca, por essa razão, a gênese do ateísmo, em grande parte, podem ter os crentes, enquanto negligenciando a educação da fé, ou por uma exposição falaz da doutrina, ou por falta da sua vida religiosa, moral e social, se poderia dizer eles que mais escondem que manifestam a face genuína de Deus e da religião. Então veja, o Gaudium ele vai fazer uma afirmação bem contundente e que a gente precisa refletir. Será que ele tem razão que a gênese, quer dizer, o início, a raiz do ateísmo pode ser também, em grande parte, por causa dos crentes que negligenciaram a educação da fé ou que tiveram uma exposição falaz da sua doutrina, mas que faltava isso na sua vida religiosa, moral e social? E aí ele fala, e aí eu vou perguntar, será que ele tem razão? Que mais eles esconderam do que manifestaram a face genuína de Deus e da religião? Então aí é um chamado à responsabilidade dos cristãos, né? E aí agora a gente vai continuar nessa caminhada que o Delémé vai propor para a gente, tá? Esse historiador francês. Então, o autor diz que a própria igreja orientou essa pastoral do medo, obscurecendo a imagem de um Deus salvador genuíno, de um amor gratuito. Então, segundo o autor, essa ênfase da pastoral do medo, que ele chama de pastoral do medo, que é essa pregação de você vai para o inferno sem mostrar o caminho redentor, sem mostrar o caminho gratuito da salvação que Deus nos dá, contribuiu para o aparecimento e a difusão do ateísmo. Então é importante a gente ter isso na cabeça da gente também, esse dado. Então Delémé deixa claro que essa obra que ele fez pretende esclarecer o fundamento e a difusão do discurso culpabilizador, que é o excesso da culpa, e ao mesmo tempo considerar e redescobrir a urgência da mensagem autêntica cristã. Então ele começa a ver que houve uma falha na pregação plena do evangelho, né? Ficaram numa ênfase que eles chamam de pastoral do medo. Então, nós vamos tratar nessa parte o porquê dessa pesada culpabilização experimentada por muitos cristãos. Por quê? E acabam não vivendo essa plenitude de uma experiência com Deus, de uma vivência com Deus, porque vivem no medo da culpa. Por conseguinte, ele também diz que esse fenômeno da culpabilização
vai ser visto depois por alguns elementos da psicanálise. Então, na outra aula, se Deus permitir, a gente já está no finalzinho do curso, né? A gente vai pegar ainda um pedacinho disso, tá? E a reflexão é que esse processo precisa nos levar a um amadurecimento cristão. Então, não adianta a gente estudar teologia só para ter conhecimento do que foi, mas isso precisa ser traduzido para uma prática de amadurecimento da nossa fé, da nossa conduta, da nossa postura, da nossa prática, da nossa vivência, né? Da nossa vida piedosa com Deus, enfim. Se isso não se traduzir nisso, é letra morta, é só informação, né? Que não vai produzir fruto na nossa vida, tão somente um fruto intelectual. Você vai ter o conhecimento, mas quando a gente estuda a teologia, só o conhecimento intelectual é muito pouco para aquilo que nós estamos nos propondo a estudar, né? Que é sobre Deus e as coisas de Deus e a palavra de Deus. Então, essa culpabilização excessiva foi um obstáculo gigantesco para que as pessoas pudessem ter uma experiência madura de fé com Deus, do Deus cristão. Então, o sentimento de culpa, quando a gente entende a culpa de uma forma madura, ela faz parte de uma experiência cristã genuína. Quando a gente consegue reconhecer, sim, o pecado, as consequências do pecado, a destruição que o pecado gera, mas ao mesmo tempo e de uma forma maior até, a redenção que Jesus traz, quando a gente compreende o significado do plano da salvação, então a gente tem a culpa do pecado, a gente conhece a desgraça do pecado, da nossa natureza que foi caída em Deus, mas ao mesmo tempo a gente experimenta essa superabundante graça. Então é exatamente sobre isso que o texto quer nos convidar. Então, Delemé, ele afirma que a pregação desse período provoca medo e grandes infortúnios na Europa. A pesquisa dele se deteve na Europa, ok? Então, primeiro que várias coisas ruins aconteceram também nesse período, né? Teve a peste negra de 1348 a 1351, várias guerras de religião, a expansão do povo turco, guerras civis, cisma do Ocidente, e esse cisma do Ocidente é um fato bem interno da Igreja Católica, né? Quer dizer, da Igreja Católica. Nessa época ainda não havia Igreja Protestante. Então, o que aconteceu? Em 1377, teve uma crise dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque o rei Filipe o Belo, lá da França, ele exigiu que o Papa fizesse a sua residência numa cidade na França chamada de Avignon. E aí que ele saísse de Roma e fosse para lá. Essa mudança criou a maior confusão dentro da igreja, porque claro que não é mudança de residência meramente, é mudança do polo, do centro do poder, né? Então a população italiana queria que o Papa ficasse em Roma. E o rei da França exigindo que o Papa fosse para uma cidade lá, Avignon, lá na França. E aí, então, em 1378, foi eleito o Papa Gregório para ficar, que depois até ele voltou para Roma e lá ele morreu. Depois disso foi eleito um rei chamado, um Papa chamado Urbano VI, que, segundo os escritos, ele era um papa muito autoridade, mas ele estava lá, fez a residência em Roma. Ele foi considerado um antipapa. E aí descartaram a eleição dele, fizeram nova eleição, que foi eleito o Papa Clemente VII, que passou a morar lá na França, lá em Avignon. Também era chamado de um antipapa. E aí houve ainda um terceiro papa que foi eleito, e eles lutando pelo poder da igreja. Finalmente, gente, né? Depois, se você quiser pesquisar sobre isso, você
entra aí no Cisma do Ocidente, faz essa pesquisa para você ver as tretas que aconteceram, né, nesse período. Então, somente em 1417 que o problema foi resolvido no Concílio de Constança. Ali, o papado foi estabelecido em Roma e se restabeleceu a unidade da Igreja Católica. Então, vocês vejam, o autor J. Delumeau, ele começa a citar várias coisas difíceis que estavam acontecendo naquele período. Sejam guerras, sejam doenças, sejam pestes, sejam disputa de poder, divisões dentro da igreja, mas são divisões assim gigantescas, né? Ao ponto de rachar a igreja. Então, e aí ao mesmo tempo a pregação que pregava o medo dessa violência onipresente de Deus, o medo da morte, né? A morte que era vista com a conexão do pecado, como um castigo divino, que é o pior dos inimigos. E todo esse, além dessas questões externas, políticas, de enfermidades, de pragas, de pestes, além disso, a questão da morte era uma guerra interior, porque nós sabemos que todos morreremos. E aí, quando você só ouve que há um Deus, que é um juiz vingativo, que vai castigar, e quando você só ouve essa ênfase na pregação, então, óbvio que gera um medo, um pavor desse Deus que é onipotente, que ninguém pode ir contra ele. Então, é claro que esse medo de um Deus que contabiliza cada pecado que você comete, um Deus que está tomando conta de você, não porque ele quer te amar, te guardar, te proteger, seu companheiro, não, mas porque ele quer verificar cada pecado que você comete para ele poder castigar você. Um Deus que é um juiz terrível. Era assim que as pessoas se sentiam, era assim que a pregação se dava. Somado a isso, havia a visão neoplatônica dualista. Então, céu e inferno, certo e errado, né? Aquela luta, aquele combate constante, onde não havia espaço para uma discussão, para a construção de entendimentos, né? Mas era aquele radicalismo. Havia o desprezo do mundo e o desprezo do ser humano. E aí esse desprezo do mundo, das coisas do mundo, pôde se ver especialmente na vida nos mosteiros. Então muitos eram, vendo esse Deus tão irado, esse Deus tão punitivo, né? O mundo mal, o corpo é mal, o pecado, eu sou um pecador, e toda essa culpa que ia encharcando a mente, o coração do homem daquela época. Então, nos mosteiros, eles viam uma possibilidade de minimizar esse Deus irado. Então, isso fazia parte da mentalidade também dentro dos mosteiros, né? Assim, nas pregações, nos cânticos, havia sempre essa ênfase, o desprezo pelo mundo, o desprezo pela beleza, o desprezo pelo divertimento, e até o ponto, né, deles dizerem uma frase muito comum: Jesus nunca riu. Não sei se eu já contei em alguma das aulas, né? E eu me lembrei, quando eu estava estudando a lição para dar para vocês, de uma vizinha que nós tínhamos na minha infância, e ela era uma mulher muito, assim, com um semblante muito fechado, nunca tinha visto aquela senhora rir, e ela era crente. E era assim uma comparação absurda, se comparasse aquela senhora com a minha mãe. Minha mãe sempre rindo, e às vezes zangada, e às vezes rindo, e às vezes brincando com a gente, e cantando, né? E aquela mulher crente, devota, mas sempre com aquele semblante fechado e mal-humorado. E um dia minha mãe foi conversar com ela, falou: Dona fulana, por que a senhora está sempre mal-humorada?
A senhora está sempre, nunca vi a senhora rir. A senhora é filha de Deus, a senhora é serva do Senhor. A senhora tem que se alegrar em Deus. E minha mãe começou a conversar com ela, né, tentando descobrir ali o que se passava. E ela diz: não, irmão. Jesus, a Bíblia diz que Jesus chorou. A Bíblia não diz que Jesus riu. Então, se a gente tem que copiar Jesus, a gente não tem que ficar rindo. E ela tinha exatamente essa mentalidade ainda da igreja no período medieval. Olha que doideira. Então, essa mentalidade do sofrimento que faz parte da vida do cristão. E aí, muitas coisas que se cria naquela época, nós continuamos crendo hoje, né? O maior problema não é, a minha preocupação aqui não é a gente eliminar isso, que é verdade. O problema é contar a história pela metade. Você contar que o homem é pecador, que o pecado nos separa de Deus, mas sem contar da graça e da salvação em Jesus, então é um cristianismo capenga, não é? É um cristianismo incompleto. E eu diria até nesse sentido danoso, porque como foi essa massa de cristãos e até gerando depois ateus com ojeriza a esse Deus violento, a esse Deus vingativo, a esse Deus punitivo. Esse Deus, então, que a partir da pregação e dos cânticos da igreja, era um Deus que desprezava a beleza, que nós tínhamos que desprezar a beleza, o divertimento, a alegria, né? E que o sofrimento era enaltecido. Então, para esses cristãos, o mundo não passava de lágrimas. Desprezo do mundo, o tema da morte, a lembrança contínua da morte, a lembrança contínua do pecado, pregações terríveis sobre o inferno e aqui, no caso dos católicos, já também pregando sobre o purgatório, né? Sem contar a história das indulgências, né, que um período da igreja também. E como nós não estamos na história da igreja, mas a gente pegou uma fatia para comentar aqui, mas a nossa ênfase principal não é essa, tá? Mas só para lembrar que isso realmente foi um período que era assim mesmo que acontecia. E qual era a imagem de Deus que vocês podem imaginar que ia se construindo na cabeça dos fiéis? E qual era a imagem de Deus na cabeça da sociedade daquela época? Que Deus a igreja ia construindo na mentalidade das pessoas? Será que eles podiam ver a infinita bondade de Deus, ao mesmo tempo em que era apresentado um Deus que punia terrivelmente? Não. Predominava a imagem desse Deus vingador, desse Deus que castiga, desse Deus que julga e que até tem prazer nesse julgamento, né? Esse Deus de misericórdia não poderia se sobrepor à justiça. Então, esse Deus Pai era um Deus Pai enfurecido contra o Filho Jesus Cristo. Olha, até a reflexão, né, da morte de Jesus, nós sabemos sim que quando Jesus fala na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Foi porque ali ele estava carregando todo o pecado da humanidade. E o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Mas nessa interpretação é de um Deus enfurecido que abandona o seu Filho Jesus na cruz. E não um Deus que com o coração quebrantado se afasta de Jesus porque Jesus está carregando o peso do pecado. E Deus não pode habitar nesse lugar dominado pelo pecado, né? Então, estava se cumprindo ali o sacrifício expiatório. Então, esse Deus enfurecido, esse Deus Pai enfurecido contra o Filho, esse Deus que é um juiz castigador, é bem diferente do do Deus que Jesus apresenta, o Abba, o Pai, o Paizinho. Então, Delamere, esse historiador, vai dizer o quanto essa mentalidade estava presente
né, nos religiosos, na elite europeia, essa visão sombria e pessimista do ser humano e do mundo. Essa visão que o ser humano é grandemente pecaminoso e que essa realidade do ser humano ele é tão pecaminoso que tudo que ele faz e tudo que ele gera é uma cultura de pecado. Então, a partir desse desprezo do mundo, a partir dessa pecaminosidade, dessa importância que se dava à morte, dessa pedagogia religiosa, essa contemplação da morte que estava a serviço da destruição do engano do mundo, essa pedagogia que foi primeiramente desenvolvida nos mosteiros, né? Como eu falei aqui há pouco, essa pastoral pretendia apresentar a salvação como uma realidade do além, como uma esperança do outro mundo. Então, nada daqui presta, você só precisa se preocupar com a vida eterna, a vida após a morte. Numa antropologia dualista, num pessimismo antropológico, onde se afirmava que poucos se salvariam. Então, olha o terror. Além de todo esse pano de fundo, que eu já falei até agora, tem ainda esse elemento: poucos vão se salvar. E aí, inclusive, se usava aquele texto de Mateus 22,14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, os fiéis ficavam apavorados. Quem vai se salvar? Né? Então, a gente até entende que para minimizar esse impacto, o sermão do purgatório também foi amplamente utilizado. E as vendas das indulgências, né? Então, para Delamere, era uma falência da redenção pelo modo do qual a igreja tinha essa pedagogia de ensinar essa vida falida, essa desgraça enquanto estava aqui na Terra, né? E a falência da redenção, porque não era enfatizada a graça e a salvação. Havia o desprezo pelo mundo atual, a insistência pelo pecado, Deus vingativo, a justiça punitiva que sobressai a misericórdia, superculpabilização, e a experiência do perdão não era ressaltada. Prevalecia, então, esse Deus castigador em detrimento da bondade. Daí também, segundo o autor, a culpabilidade vai crescendo na Europa dos séculos XIV a XVI, mas é a partir do século XVI, no século XVI e XVII, que se teria desenvolvido a mais poderosa culpabilização coletiva da história. Olha que loucura! Para J. Delamere, o discurso culpabilizador, surgido lá na vida monástica, que nós já falamos, dos mosteiros, né? Passou para todo o povo cristão, tanto católico e depois da Reforma, também para os católicos. Certamente, essa pedagogia tinha como objetivo a conversão dos pecadores. Embora seja verdade, o objetivo final desta era despertar a esperança. Porém, do modo como faziam, o medo ofuscava totalmente a esperança e a salvação. A gente volta já já.